Pessoal, esse aqui é o 12º vídeo série ECA comentada. Eu gostaria de dar os parabéns a você que chegou até aqui. Isso demonstra o seu esforço, a sua força de vontade em passar. Muito obrigado por se esforçar para um cargo público e muito obrigado por estudar comigo. Isso é algo que ninguém vai conseguir retirar de nós, esse laço que nós criamos juntos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Seção 3 da destituição da tutela, artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a promoção do tutor previsto na Lei Processual Civil e no que couber o disposto na seção anterior. Então, quando for destituir a tutela, vai se observar inclusive o que foi dito anteriormente, que é o caso do vídeo anterior que nós dissemos sobre o processo, de perda do poder familiar, mas também aquilo que está previsto na Lei Processual Civil, seção 4 da colocação em família substituta, artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Então, o que é necessário? Inciso 1. Qualificação completa do requerente de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste. Então, vai dizer quem é a pessoa que está requerendo, o seu cônjuge ou companheiro, seja lá qual for, e esse tem que ter uma anuência, ele tem que desejar isso também, uma vez que vai influenciar na vida dele. Inciso 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Então, o segundo critério é dizer, olha, qual é o parentesco desse requerente com a criança, com o adolescente? Essa criança ou adolescente tem algum parente vivo? Então, isso tudo vai ser ali descrito. 3. Qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos. Então vai dizer quem é a criança, o nome dela completo, de onde ela é, naturalidade, e se os pais são conhecidos. E se forem, qualifica eles também. 4. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Então vai dizer, olha, essa criança ela foi registrada, como nós dizemos aqui no jargão popular, no cartório tal, e aqui está a cópia da certidão de nascimento dele, se for possível. Vamos nos lembrar que essa lei ela foi promulgada, ela foi colocada em vigor em 1990. Em 1990 não havia essa informatização dos processos em cartório. Hoje você vai em um cartório, pede a cópia de uma certidão em outro cartório, paga uma taxa para esse deslocamento, para essa diligência, e o outro cartório envia para o cartório daqui. Então é um processo muito mais simples, mas naquela época não. Então muitas vezes era impossível pegar uma determinada cópia de certidão, pela distância, por exemplo. 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente. Então essa criança ela tem algum bem? Ela tem algum rendimento? Isso tudo tem que estar declarado, para ver se também se é real o interesse desse pedido. Às vezes pode ser só pelos bens da criança, então é para evitar esse tipo de coisa. Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Essa colocação em família substituta pode ser para uma família por meio da adoção. E se for por meio da adoção, tem que respeitar o que a lei diz para o procedimento de adoção. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Então, os pais são falecidos. Eles ou foram destituídos do poder ou suspensos do poder familiar, ou mesmo estão com anuência, eles concordam com a colocação em família substituta. Então, simplesmente faz um pedido ali em cartório, não precisa nem de advogado. É mais simples o processo. Inciso 1º, parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais ou juiz. Então, os pais concordam com o processo. Inciso 1º. Na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por advogado ou defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações e. Então, em até 10 dias vai ouvir os pais, e se ouvir os pais, vai ser na presença do Ministério Público e também do advogado ou defensor público. Inciso 2. Declarará a extinção do poder familiar. Vai ser a segunda coisa que o juiz
fará. Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso da adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Isso é necessário. Quando os pais abrem mão do poder familiar e a criança vai ser colocada numa família substituta por meio da adoção, é irrevogável a adoção. A adoção ela não vai ser revista. Acabou, é um processo único e não tem uma medida de revogar esse processo. Então os pais têm que estar muito claros disso, que não terá como voltar atrás. Então é necessária essa orientação da equipe interdisciplinar da Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 3º. São garantidas a livre manifestação da vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. É a livre manifestação da vontade. O que significa? Ninguém pode influenciar nessa vontade, dizendo que eles devem fazer ou não, que é livre. E, além disso, eles têm direito ao sigilo das informações. 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Por exemplo, uma família que quer adotar uma determinada criança força a mãe a escrever uma carta, mas na hora da audiência, o juiz pergunta de forma a ter certeza que aquele procedimento, que a mãe está realizando, o abrir mão do direito familiar ou pai, seja quem for, ele é real e é realmente um desejo deles, porque em muitos casos não é. Então, a intenção da lei é garantir que a criança, que o adolescente permaneçam sempre com os pais. A colocação em família substituta, a adoção, tutela, guarda, enfim, todas essas formas de família substitutas, elas são medidas excepcionais que devem ser evitadas quando possível. Parágrafo 5º. O consentimento é retratável até a data de realização da audiência especificada no parágrafo 1º desse artigo. E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Então tem até 10 dias depois para repensar, pensou, analisaram, viram que aquela situação não é a ideal. Não, eu quero meu filho de volta. Então eles podem, esse direito de arrependimento até 10 dias. E é necessário, gente. É necessário. A família substituta em um último caso. 6. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Então, esse consentimento só tem valor se for dado após o nascimento da criança. A criança, e muito comum antigamente, essa criança na minha barriga é sua, eu vou te dar ela, né? Era um processo que acontecia muito na década de 80 e 90. Hoje tem reduzido bastante esse tipo de situação. Entretanto, era comum e esse consentimento só tem validade após o nascimento. Então tem que esperar o neném nascer, criar o vínculo, a mãe vai dar de mamar para essa criança, ela vai dar ali a primeira atenção, quem sabe essa situação inicial não faça com que ela mude de ideia, por exemplo. Parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, ambas as famílias, tanto a natural quanto a substituta, vai receber uma orientação. Essa orientação vai ser dada pela equipe interprofissional sobre os acontecimentos e as possíveis consequências, a gravidade da perda do poder familiar, a importância de dar um lar estabilizado, no caso da família substituta, enfim. Tudo isso junto com os responsáveis pela execução da política municipal de garantia e direito à convivência familiar. 167. A autoridade judiciária, de ofício ou de requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão da guarda provisória, bem como no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Então, a autoridade judiciária, de ofício ou de requerimento das partes ou do Ministério Público, vai determinar um estudo social e, se possível, até uma perícia interprofissional, com vários profissionais, sobre a concessão dessa guarda provisória e mesmo sobre o estágio de convivência, para ver se essa ação ela foi a mais
conveniente para a criança. Parágrafo único. Deferida a concessão de guarda provisória ou de estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade, evidente, né? Foi dada a guarda provisória ou estágio de convivência, tem que, né? Essa criança tem que ser entregue ao interessado, mas vai ter um termo de responsabilidade. A responsabilidade passa a ser dele e ele tem que atender tudo aquilo que aquela criança ou adolescente necessita. 168. Apresentado do relatório social ou o laudo pericial e ouvida sempre que possível a criança ou adolescente, dar-se-á vista aos autos ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Tem um laudo, tem um relatório, está tudo certinho, ouviu a criança, se for possível, 5 dias para o Ministério Público olhar, mais 5 dias para a autoridade judiciária decidir. 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela ou da perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico na medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas seções 2 e 3 deste capítulo. Então, analisou. É realmente o procedimento que é necessário para o bem-estar dessa criança é ela ser colocada em família substituta. Se isso for real, vai ser observado o procedimento contraditório que foi dito lá na seção 2 e 3 desse capítulo. Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35. Teve a perda ou a guarda, ela vai poder ser decretada ali nos mesmos autos, né? no mesmo papel, na mesma decisão. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32. E, quanto à adoção, o contido no 47, que vai falar especificamente sobre a guarda e sobre a adoção, esses artigos. Parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sobre a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária em entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias. Então, colocou a criança sobre guarda de pessoa em programa de acolhimento familiar. Tem 5 dias para dizer isso à autoridade judiciária. O mais rápido possível. São 5 dias no máximo. No máximo. Nós vamos chegar agora numa parte muito grande. Então nós vamos dividir ela em mais de um vídeo. É a seção 5. Da apuração de ato infracional atribuída a adolescente. Essa é uma parte grande. Então nós vamos introduzir aqui até 174. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Ele foi apreendido pela polícia, por exemplo. Então ele tem que ser encaminhado rápido à autoridade judiciária. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Ele foi apreendido em flagrante, foi pego ali na botija mesmo, roubando, com a arma na mão. Ele vai ser logo encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartições policial especializada para atendimento de adolescente em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada que, após as providências necessárias em conformidade com o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Está dizendo aqui, um adulto e um adolescente roubando. Os dois são pegos em flagrante delito. Naquele município há uma delegacia especializada em crimes realizados por adolescentes, uma delegacia especializada para esse público. Mas tem um adulto no meio. Vai prevalecer a repartição especializada, ou seja, vai direto para a delegacia que está especializada em crimes relacionados ao adolescente. Chegando lá, o adulto vai ser encaminhado à sua repartição policial própria. Primeiro vai o adolescente, que tem uma repartição e uma prioridade, depois o adulto. Muito comum isso. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá. Então, tem o 106 e 107 que vai dizer o que vai acontecer ali nos atos infracionais, mas quando se tratar de violência ou grave ameaça, lavrar auto de apreensão, ouvido as testemunhas e o adolescente. Então, ele vai lavrar um auto de apreensão, ainda vai ouvir as testemunhas e o próprio adolescente. 2. Apreender o produto e os instrumentos da infração. Por exemplo, ele estava
cometendo um latrocínio. Então ele foi pego ali com uma faca após degolar a pessoa e a carteira e as chaves do carro da pessoa. Então tudo isso vai ser recolhido, né? Inclusive o instrumento, a faca da infração. Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e da autoria da infração, sempre que for necessário. Parágrafo único. As demais hipóteses de flagrante, lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Não teve grave ameaça à vida, não teve violência. Então pode ser simplesmente um BO, boletim de ocorrência circunstanciada. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob o termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, ou no mesmo dia, ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal ou a manutenção da ordem pública. Qual é o caso? Um menino, um adolescente, foi pego roubando, foi pra cadeia, ligou para os pais chegaram, eles se comprometeram, se responsabilizaram pelo adolescente e também se responsabilizaram a ir ao Ministério Público. Se eles fizerem isso, gente, o adolescente vai ser prontamente liberado, exceto quando tiver uma grave ameaça e uma repercussão social pela gravidade do ato infracional. Por exemplo, ele assassinou, ele foi pego vendendo droga, né? Tráfico de drogas. Foi pego estuprando, né? Então vai ter uma repercussão social. Ele estuprou uma criança de 4 anos de idade. A população, caso ele fique solto, vai espancá-lo até a morte. É o padrão, infelizmente. E então é necessário que ele fique internado. Quando eu digo infelizmente, gente, porque eu acho que a justiça ela deve ser feita por aqueles que estão preparados para tal. Nós não temos a capacidade de executar uma pena. Então, fazer justiça com as próprias mãos, na minha opinião, ela é sempre ruim, independente do fato que tenha ocorrido ou de o que tenha ocorrido. Na minha opinião, eu acho que a justiça ela tem que ser capaz de punir os marginais que cometem atos cruéis, como, por exemplo, estuprar uma criança. Não nos cabe nos rebaixar o nível dessa pessoa, desse marginal, e espancá-lo até a morte. Pessoal, hora do nosso resumo. Rapidinho nós já vamos chegar nele, só quero pedir a você para compartilhar o vídeo com seus amigos, assinar o canal, dar o joinha, porque isso me ajuda muito e permite que você fique a par dos próximos vídeos. Começamos na seção 3 da destituição da tutela, o artigo 164 vai falar da destituição da tutela, o 165 vai falar quais são os requisitos para o pedido em colocação de família substituta, qualificação completa do requerente, anuência do seu cônjuge, indicação de eventual parentesco, se tem parente vivo, qualificação completa da criança, seus pais e conhecidos, indicação do cartório e da certidão de nascimento, se possível. 5. Declaração de bens, caso ele tenha. Parágrafo único vai falar que, se tratando de adoção, também vão ser respeitados os requisitos específicos. O 166 vai falar se os pais forem falecidos, se já tiverem perdido o poder familiar, o suspenso poder familiar, se tiverem anuência, né, se eles concordam. É simples. O processo é só ir no cartório, não precisa nem de advogado. Parágrafo 1º vai falar que, se concordam do processo, o juiz vai, primeiro, na presença do Ministério Público, ouvir as partes e no máximo 10 dias dá ali, né, as declarações. O 2 vai falar que ele vai extinguir o poder familiar e aí vai colocar a criança em família substituta, uma vez que é o consentimento. O parágrafo 2º vai falar que o consentimento dos titulares do poder familiar é necessário que eles passem por esclarecimentos com a equipe interprofissional para ter ciência completa do que significa, né, a perda do poder familiar e a colocação em família substituta, e no caso da adoção, que eles sejam alertados da irrevogabilidade da medida, ou seja, da adoção. Parágrafo 3º vai falar que a livre manifestação da vontade faz, né, dos detentores do poder familiar. O 4º vai falar que o consentimento escrito perde a validade se na audiência não for confirmado. O 5º vai falar que quem teve o consentimento tem até 10 dias depois do resultado, né, da sentença, para arrepender, ter consentido em perder o poder familiar. O consentimento perderá valor, não terá valor se a criança ainda não nasceu.
É o parágrafo 6º. O 7º vai falar que tanto a família natural quanto a substituta eles devem receber a devida orientação de uma equipe técnica. O 167 vai falar que a autoridade judiciária, tanto de ofício quanto de requerimento do Ministério Público, vai determinar a realização de estudo social ou perícia. Parágrafo único. Vai falar que a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência do adolescente e da criança, ele vai ser entregue a esse interessado, e esse interessado vai ter que assinar um termo de responsabilidade. O 168 vai falar que após o relatório ou laudo pericial, o Ministério Público vai ter 5 dias para dar vista e a autoridade judiciária mais 5 dias para dar a decisão. O 169 vai falar que nas hipóteses da destituição da tutela e da suspensão ou perda do poder familiar, tem que se observar o contraditório, todo o processo legal. O parágrafo único vai falar que a perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento. O 70 vai falar que a guarda ou tutela observar o artigo 32 e a adoção 47, que vai determinar como ambos vão ser concedidos. Parágrafo único, que a colocação de criança ou adolescente sob guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento vai se dar em no máximo 5 dias, tem que ter escrito. Aí nós entramos aqui na apuração dos atos infracionais atribuídos ao adolescente. Nós vamos no 171, falar que o adolescente é apreendido por força de ordem judicial, ou seja, teve ali um mandato judicial. Ele será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. O 72 vai falar que ele foi apreendido em flagrante. Ele vai ser desde logo encaminhado à autoridade policial. O parágrafo único. Se houver uma repartição policial especializada em crimes realizados por adolescentes, ele deve ser encaminhado para lá. Se ele estiver em coautoria com o adulto também vai ser encaminhado para lá e depois encaminhado para a sua delegacia própria. O 73 vai falar que em casos de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, o policial deve, a autoridade policial deve lavrar auto de infração, ouvir testemunhas e o próprio adolescente, apreender os produtos, os instrumentos da infração, requisitar exames e perícias se necessário, para comprovar a materialidade da autoria. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, quais? Sem haver grave ameaça ou violência, lavra-se ali um BO, um boletim de ocorrência circunstanciado. O artigo 174 vai falar que, comparecendo os pais ou responsável, esse adolescente ele deve ser rapidamente, prontamente, liberado pela autoridade policial, caso eles se responsabilizem em ir ao Ministério Público no mesmo dia ou no próximo dia útil, caso não seja possível ir no mesmo dia. Caso haja um enquadramento em gravidade do ato infracional, o ato infracional é grave, atentou contra a vida, usou de violência, grave ameaça, ou com uma repercussão social também grande, esse adolescente deverá ficar internado para garantia da sua segurança pessoal ou da manutenção da ordem pública, a depender aí dos dois.